Olá pessoal, o assunto desse vídeo aqui é sobre a autoria na cibercultura. Esse assunto, né, é tratado pelo Pierre Levy no livro dele, intitulado Cibercultura, né, onde ele fala um pouco sobre a questão da autoria, principalmente no âmbito das artes, né, ele fala um pouco sobre a música eletrônica, então que consegue utilizar recursos para criar novos materiais, né, a partir de materiais que já existem na rede digital. E ele fala também da tendência de, no futuro, né, cada vez mais a questão dos materiais, né, das mídias interativas, tornarem cada vez um pouco mais confusa essa questão da autoria, né, de quem foi a criação original de determinado produto, né, artístico, produto cultural, né. E então ele aborda mais a questão no âmbito artístico, né, mas a gente pode pensar também, né, no que a gente tem hoje, essa questão da autoria. Para citar um exemplo, né, a gente pode pensar na Wikipedia, por exemplo, né, que não é exatamente uma fonte científica, né, que possa ser usada como científica pela questão de poder ser alterada, né, a qualquer momento, enfim, por receber também informações de fontes que nem sempre a gente consegue identificar, né, claramente, mas a Wikipedia se tornou uma forma de acesso rápido a informações, né, que antes da internet, antes do computador pessoal, a gente teria que se deslocar até uma biblioteca, até enfim, né, até alguém que tivesse um livro, que tivesse algum registro, alguma informação, formal, né, sobre, determinado assunto, né. Então a Wikipedia é uma forma de consulta rápida a certos assuntos, a certas informações que a gente, né, pretende ter. Mas, é interessante, assim, que na Wikipedia, né, o sistema de autoria, ele funciona por meio de referência. Então tu precisa apresentar uma referência para colocar uma informação, né, nessa rede, nessa grande enciclopédia, na verdade, que é a Wikipedia, né. Hã, então a gente consegue ter na cibercultura a questão da atualização das informações e do próprio conhecimento em tempo real, né, e também, uma rede de colaboração, né, entre pessoas que forma ali uma inteligência coletiva, então, né, para discutir, debater ou simplesmente informar, né, dar informações sobre determinada área do conhecimento, né. A questão da autoria nesse sentido, né, ela fica um pouco sem importância. Por quê? Porque o mais importante, a prioridade aqui é que a informação chegue até as pessoas em tempo real, né. Então a gente também precisa pensar nisso, né, e saber lidar com isso também, né. Então muitas pessoas, por exemplo, têm um certo até preconceito às vezes, né. Existem os 2 lados, né, existem as pessoas que têm um preconceito com as informações que são da internet, né, porque: "Ah, isso aí qualquer um coloca na internet", né, tem essa visão, né. E também a gente tem a outra visão também, que é a de achar que tudo que está na internet é válido e tudo mais, então existem essas 2 visões radicais, né, circulando na sociedade, quando na verdade a internet nada mais é, né, do que uma espécie de papel em branco, né. E quem que pode escrever num papel em branco? Bom, qualquer pessoa, que pode ser inclusive, né, especialistas nos assuntos podem escrever lá, assim como pessoas que não entendem nada ou pessoas que realmente com a intenção de enganar outras, né, resolvem colocar lá informações falsas, né. Então tudo isso existe. A tendência na cibercultura é cada vez mais existirem ambientes onde a autoria não é relevante, não é uma prioridade, né. O importante é que as informações cheguem rapidamente, né, para as pessoas. Então, nesse sentido também que as enciclopédias foram criadas. Só que, obviamente, né, a velocidade de atualização de uma enciclopédia impressa, né, é muito menor, né, do que o que a gente tem hoje com a rede, né, com a internet, que a gente consegue até em tempo real, às vezes, atualizar algumas informações. E a gente tem o outro lado também, assim como a questão da não autoria é interessante de ser pensada, é interessante de ser, também desenvolvida, né, daqui para frente, uma outra questão que a gente tem que pensar é que nem sempre a não autoria é interessante. Tem casos em que a gente vai sim querer identificar o autor, né, principalmente no âmbito científico, né, que a gente lida exatamente com isso, com a referência, né, com a citação de um estudo anterior, né, para a gente ter certeza que foi utilizada uma metodologia correta, para a gente ter certeza que é confiável, na verdade. Então, existem casos em que a autoria vai ter uma importância,
vai ser interessante, não só no âmbito acadêmico de pesquisas avançadas, mas também no âmbito escolar, né? Porque hoje em dia, né, essa imagem aqui ilustra bastante isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né, em relação a atividades para os estudantes, porque muitas vezes realmente o estudante pode ir na internet e pegar pronto algumas coisas, né, pegar prontas algumas coisas e trazer isso para como se fosse ele que tivesse feito, né. Então essa questão da autoria e muitas vezes até por uma questão de não compreender também tem esse lado, né, não apenas por má índole, mas também, às vezes, por não entender. Eu não posso pegar uma parte de um texto que tem lá autoria, né, que alguém já escreveu sobre aquilo, e copiar e colar, né, para o meu trabalho escolar e dizer que aquilo fui eu que fiz, isso eu não posso fazer. Então, a gente também precisa pensar nisso, saber como lidar. Isso é uma questão transdisciplinar, né, uma questão que atravessa aí praticamente todas as áreas do conhecimento, e que é uma coisa que a gente precisa discutir mais, né. Então, como a avaliação funciona quando a gente, né, pretende que não se faça esse tipo de coisa, que não, né, que quando a gente não quer admitir que uma cópia, um copia e cola, possa ser considerado, né, como uma avaliação feita, por exemplo, né. E debater isso com os próprios estudantes também, né. Então, questão da autoria, né, tem essas duas dimensões aí, né. Tem a dimensão da não autoria, né, que é o objetivo principal, que a informação chegue para todo mundo, então cada vez mais a gente vai ter plataformas, ambientes onde a autoria não importa, mas também vão existir, claro, vão continuar existindo, contextos em que a autoria precisa ser trabalhada, precisa ser inclusive discutida, debatida, né, para que a gente consiga também ter uma identificação clara, né, das informações e confiabilidade, a questão da confiabilidade também, né. Então basicamente é isso, né. Até a próxima, pessoal.